Capítulo 1. Aprender a viver. O que é a filosofia? Vou então lhe contar a história da filosofia. Não toda, certamente, mas pelo menos de seus 5 maiores momentos. Eu lhe darei exemplos de uma ou duas grandes visões do mundo, ou como se diz às vezes, de um ou dois grandes sistemas de pensamento, ligados a uma época, a fim de que você possa começar a ler sozinho se tiver vontade. Logo de saída, quero também lhe fazer uma promessa. Se você se der o trabalho de me acompanhar, saberá de verdade o que é a filosofia. Terá mesmo uma ideia bastante precisa para decidir se quer ou não se interessar por ela, lendo, por exemplo, mais a fundo um dos grandes pensadores sobre os quais vou lhe falar. Infelizmente, a menos que ao contrário seja uma coisa boa, uma astúcia da razão para os obrigar a refletir, a pergunta que deveria ser óbvia: o que é a filosofia? É uma das mais controversas que conheço. A maioria dos filósofos atuais ainda a discute sem conseguir chegar a um acordo. Quando eu estava no final do curso, meu professor me garantia que tratava simplesmente de uma formação do espírito crítico e da autonomia, de um método de pensamento rigoroso, de uma arte da reflexão enraizada numa atitude de espanto, de questionamento. Ainda hoje você encontrará essas definições em muitas obras de iniciação. Apesar de todo o respeito que sinto por ele, penso que tais definições não têm quase nada a ver com a base da questão. Certamente é preferível que a filosofia se reflita, que se pense nela, se possível com rigor e por vezes de modo crítico e interrogativo também. Mas nada disso tem absolutamente nada de específico. Estou certo de que você mesmo conhece inúmeras outras atividades humanas sobre as quais nos interrogamos, sobre as quais tentamos discutir do melhor modo possível, sem que sejamos obrigatoriamente filósofos. Os biólogos e os artistas, os físicos e os romancistas, os matemáticos, os teólogos, os jornalistas e até os políticos refletem ou se interrogam. Nem por isso, que eu saiba, são filósofos. Uma das principais extravagâncias do período contemporâneo é reduzir a filosofia a uma simples reflexão crítica, ou ainda uma teoria da argumentação. A reflexão e a argumentação são, sem dúvida alguma, atividades altamente apreciáveis, é verdade, que são mesmo indispensáveis à formação de bons cidadãos capazes de participar com alguma autonomia da vida da cidade. Mas trata-se aí apenas de meios para outros fins diferentes da filosofia, pois esta não é nem instrumento político, nem muleta da moral. Sugiro então que você ultrapasse esse lugar comum e aceite agora uma outra abordagem enquanto não é capaz de ver por si mesmo. Ela parte de uma consideração muito simples, mas na qual encontra-se latente a interrogação central de toda a filosofia: o ser humano, diferentemente de Deus, se é que ele existe, é mortal, ou para falar com os filósofos, é um ser finito, limitado no espaço e no tempo. Mas, diferentemente dos animais, é o único que tem a consciência de seus limites. Ele sabe que vai morrer e que seus próximos, aqueles que ama, também. Ele não pode, portanto, evitar interrogar-se sobre essa situação que a priori é inquietante, até mesmo absurda e insuportável. Certamente, é por isso que se volta de imediato para as religiões que prometem a salvação. A finitude humana e a questão da salvação. Gostaria que você compreendesse bem esta palavra, salvação, e percebesse também como as religiões tentam assumir as questões que ela levanta. Porque o mais simples para começar a delimitar o que é filosofia ainda é, como você vai ver, situá-la em relação ao projeto religioso. Abra um dicionário que verá que salvação designa primeiramente e antes de tudo o fato de ser salvo, de escapar a um grande perigo, uma grande desgraça. Muito bem. Mas de que catástrofe, de que perigo medonho as religiões pretendem nos fazer escapar? Você já sabe a resposta. É da morte, sem dúvida, que se trata. Eis porque todas elas vão se esforçar, de diferentes formas, para nos prometer a vida eterna, para nos garantir que um dia reencontraremos aqueles que amamos, parentes e amigos, irmãos e irmãs, esposos e esposas, filhos e netos, dos quais a existência terrestre inelutavelmente vai nos separar. No Evangelho de João, o próprio Jesus
vive a experiência da morte de um amigo querido, Lázaro. Como qualquer outro ser humano, ele chora. Ele simplesmente vive a experiência como eu ou você, do dilaceramento ligado à separação. Porém, diferentemente de nós, simples mortais, ele tem o poder de ressuscitar o amigo. Ele diz que faz isso para mostrar que o amor é mais forte do que a morte. E, no fundo, essa mensagem constitui o essencial da doutrina cristã da salvação. A morte, para aqueles que amam, para aqueles que têm confiança na palavra de Cristo, é apenas uma aparência, uma passagem, pelo amor, pela fé que podemos alcançar a imortalidade. O que vem bem a propósito é preciso confessar. O que desejamos de fato, acima de tudo. Não queremos ficar sozinhos. Queremos ser compreendidos, amados. Não queremos ficar separados dos próximos. Em resumo, não queremos morrer, nem que eles morram. Ora, a existência real, um dia ou outro, frustra todas essas expectativas. É, pois, na confiança em Deus que alguns procuram a salvação e as religiões nos asseguram que eles a conseguirão. Por que não, se a pessoa crê nisso e tem fé? Mas, para aqueles que não estão convencidos, para aqueles que duvidam da veracidade dessas promessas, o problema é claro, permanece. E é justamente aí que, por assim dizer, entra a filosofia. Tanto mais que a própria morte. A questão é crucial. Se você quer compreender o campo da filosofia, não é uma realidade tão simples quanto se pensa, habitualmente. Ela não se resume ao fim da vida, a uma parada mais ou menos brutal da nossa existência. Para se tranquilizarem, alguns sábios da antiguidade diziam que não se deve pensar nela, pois das duas, uma. Ou estou vivo, e a morte por definição não está presente, ou ela está presente e também, por definição, eu não estou presente para me afligir. Porque nessas condições se preocupar com um problema inútil. O raciocínio, infelizmente, é por demais conciso para ser honesto, pois a verdade é que a morte, ao contrário do que sugere o adágio antigo, possui faces diferentes cuja presença é, paradoxalmente, perceptível no próprio coração da vida mais viva. Ora, é exatamente isso o que um momento ou outro atormenta esse infeliz ser finito, que é o homem, já que apenas ele tem consciência de que o tempo lhe é contado, que o irreparável não é uma ilusão e que é preciso que ele reflita bem sobre o que deve fazer de sua curta vida. Edgar Allan Poe, um dos seus mais famosos poemas, encarna essa ideia de reversibilidade do curso da existência num animal sinistro, um corvo empoleirado na beira de uma janela, que só sabe dizer e repetir uma única forma: nevermore, nunca mais. Poe quer dizer que a morte designa em geral tudo o que pertence à ordem do nunca mais. Ela é, no cerne do mesmo da vida, o que não voltará mais, o que pertence irreversivelmente ao passado e que nunca mais poderemos reencontrar. Podem ser as férias da infância, passadas em lugares com amigos, de quem nos afastamos sem possibilidade de volta, o divórcio dos pais, as casas ou escolas que uma mudança nos obriga a abandonar, e mil outras coisas, mesmo que não se trate sempre do desaparecimento de um ser querido. Tudo que é da ordem do nunca mais pertence ao registro da morte. Você vê quando ela está longe de se resumir apenas ao fim da vida biológica. Conhecemos inúmeras encarnações de morte no próprio seio da existência, e essas múltiplas faces acabam nos atormentando sem que o percebamos inteiramente. Para viver bem, para viver livremente, com alegria, generosidade, amor, precisamos antes de tudo vencer o medo, ou melhor dizendo, os medos. Tão diversas são as manifestações do irreversível, mas justamente é aí que a religião e filosofia divergem de maneira fundamental.